Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo vamos falar sobre as funções poligonais. Lá em polígonos, nós aprendemos as linhas poligonais. O que faz um polígono são essa linha poligonal fechadas. E as linhas poligonais vai ser a representação dessa minha função poligonal, tá? São as linhas poligonais. Vamos ver no final desse vídeo gráfico que vocês vão entender o porquê essas funções recebem esse nome. Vejamos então a lei de formação. Eu tenho f de x igual a 4x menos 2 se x for menor do que 2. O que isso quer dizer? Que os valores de abscissas que representam esse intervalo, ou seja, os valores para x abaixo de 2, vão estar contidos, então, nessa função 4x menos 2. A minha segunda função é x ao quadrado mais x, se o x for maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Então, os valores de x que respeitar esse meu intervalo entre 2 e 4 vão estar pertencendo, então, a essa minha segunda função. E, por fim, eu tenho o valor de 6 na minha função, se x for maior do que 4. Então, a partir do valor acima de 4, essa minha função vai ser constante em 6. Então, vamos aqui um exemplo de cálculo utilizando uma função poligonal. Função poligonal é quando a gente tem mais de uma função, tá bom? Juntas. Então, eu tenho aqui, calcule f de 1 mais f de 3 mais f de 7 para essa minha função poligonal. O que a gente precisa entender? Precisamos visualizar aonde que vamos encontrar esses nossos valores de x respeitando o intervalo de cada função. Vejamos, primeiro ele quer calcular f de 1. F de 1 é quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1, essa minha função vai pertencer em qual dessas três? Veja, aqui, quando x for maior do que 4. 1 não é maior do que 4. E aqui é quando x for maior do que 2, menor do que 4. E aqui é quando x for menor do que 2. Veja, x sendo 1, ele é menor do que 2. Então, ele vai pertencer à minha primeira equação. O que eu vou fazer? Então, eu vou escrever aqui, 4x menos 2, que é a função em que esse meu intervalo pertence, essa primeira função. E aí, a gente resolve, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. Ele quer x igual a 1. Então, no lugar do x, eu coloco o valor que o enunciado pediu. E aí, gente, é só calcular. 4 vezes 1 é 4, menos 2 dá 2. Então, eu tenho o meu primeiro valor da função quando x é 1. Próximo, f de 3 é quando x igual a 3. Veja essa nossa primeira função, eu só posso utilizar quando x for menor do que 2 e 3 é maior do que 2, então eu já não posso utilizar a minha primeira função. Vamos ver a segunda. A segunda é quando x é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 4. Então, o 3 pertence a esse meu intervalo, então eu posso utilizar a minha segunda equação. A minha terceira é para x maior do que 4 e 3 é menor do que 4, então eu não posso utilizar a terceira função. Eu vou utilizar, então, a minha segunda, que é x ao quadrado mais x, tá? Essa daqui é a minha segunda função de f de x. Vamos substituir. Ele quer x, então, sendo 3. Aqui, pessoal, eu vou fazer, o x é 3 ao quadrado, mais o valor de 3, que é o x novamente, x ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 3, tá? 3 nos dois valores de x. E aí, é só a gente calcular. 3 ao quadrado é 9, 9 mais 3 são 12. E daí, a gente já tem, o segundo valor para x igual a 3, tá? Agora, x igual a 7.
o que nós temos? Visualizando aqui no intervalo de f de x, os valores acima de 4 vão ser 6. A minha função y igual a 6. Então, para todo valor de x maior do que 4, eu tenho 6 como resultado. Então, aqui, ó, eu vou utilizar a minha terceira função, que é igual a 6, tá? Aí fica assim, ó, 6. E aí, o que ele quer? Ele quer que a gente adicione esses valores de f de 1, que deu 2, mais f de 3, que deu 12, mais f de 7, que deu 6. Então, ó, logo, o valor de f de 1 mais o valor de f de 3 mais o valor de f de 7 vai ser igual à soma dos resultados, tá, pessoal? 2 mais 12 mais 6. Só somar. 2 mais 12 são 14, mais 6 vai dar 20. E aí, ó, esse é o valor do somatório dessa nossa função f de x para os valores de x1, x3 e x7. Bem tranquilo. É só a gente substituir nas funções pertencentes aos intervalos referente ao valor de x que o enunciado for dar para vocês, tá bom, gente? E aí a gente calcula e acha os resultados. Bem tranquilo. Vamos aos gráficos. Então, ó, os gráficos de funções poligonais são assim. Eles não vão respeitar uma mesma função. Nós aprendemos que o gráfico da função afim é uma reta, tá? Então, ela sempre vai ser numa mesma inclinação, quando você tem uma só função. Quando você tem duas, percebam, aqui é quando a função é constante, então eu tenho para todos os valores de x apenas um valor de y, tá? E a partir de um determinado momento, essa minha função muda e ela fica linear, ó, subindo, tá? Então, ó, o que acontece? Eu tenho duas funções no mesmo gráfico. Esse meu segundo gráfico é uma segunda representação de uma função poligonal. Percebam, ela está vindo, ó, em um valor apenas de y, depois ela fica decrescente, depois ela fica crescente, ela decresce de novo e ela vai novamente em um determinado ponto apenas de y. Viram, gente? Então, quando você tem um gráfico que representa duas funções, dois momentos de crescimento, decrescimento, linear, constante, essa vai ser, então, um gráfico de função poligonal, tá? É quando você tem mais de uma função representada. Então, é isso, pessoal. Bem resumido para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.